Aí você vai perguntar assim, então você foi à Copa do México? Não fui. Não fui. Sabe por quê? Eu vou explicar a vocês. Isso foi em outubro de 69. Em janeiro de 70, a Rádio Globo contrata Mário Viana, comentarista de arbitragem, um ex-árbitro famoso, o mais famoso do Brasil, e Luiz Mendes, que era locutor e tinha se transformado em comentarista, e ambos estavam trabalhando na Rádio Continental, cujo locutor principal era Clóvis Filho, um baita de um locutor, um baita de um narrador. E a estreia do Mendes seria exatamente em janeiro de 70, num torneio internacional que eu fui transmitir na Cidade do México em janeiro, incluindo América do México, Dínamo de Zagreb, tinha mais 3 times, e o Botafogo era o convidado brasileiro, e eu fui lá para transmitir, e ao mesmo tempo transmitir o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que normalmente é em janeiro. Transmitir o torneio internacional. Aqui era tipo meia-noite o jogo, o fuso horário não era favorável, mas o Valdir Amaral achou que era bom negócio comercial e a gente foi exatamente por isso. E aí fiz também a transmissão do torneio e do sorteio dos grupos da Copa. Quando chegou a Copa do Mundo, você diz assim, pô, eu acreditava, eu vou, porque eu já era coordenador da equipe de esporte e tal, era o cara que fazia escalas, fazia todo o planejamento de transmissão. Só que a Embratel, que era a empresa brasileira de telecomunicações, que é quem cedia as linhas para as emissoras que iam fazer a transmissão internacional, ela não tinha canal para todas as rádios brasileiras. E naquela época, quando você viajava, eu cansei de fazer excursão à Europa da seleção brasileira, iam 42 rádios. A dona Solange Wood, na BBC de Londres, ela ficava alucinada que não tinha lugar para todo mundo. Mas como a gente prestava serviço técnico, assistência técnica à BBC na Fórmula 1, quando do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, a gente tinha a cabine. Então a gente estava livre e conseguia. Só que para a Copa do Mundo de 70 no México, a Embratel não tinha condição. Aí o que é que ela fez? Ela começou a fazer pool de emissoras. Ou seja, essa linha 24 horas é para a Rádio Globo, para a Rádio Itatiaia e para a Rádio Nacional do Rio. O Rádio Globo, Rádio Gaúcha e Rádio Nacional do Rio. O Valdir é o locutor da Rádio Globo, o Jorge Cury é o locutor da Rádio Nacional e o Willy Gonzer era o locutor da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, da RBS. E aí, na transmissão do futebol, era um tempo cada um. E, logicamente, que as equipes foram enxutas. Durante o dia, para você fazer programação, gravar boletim, era 1 hora cada rádio, ou 2 horas, não me lembro bem, e alternando. Agora, na hora da transmissão, o Cury tinha levado Paulo César Tênis, que era o segundo locutor dele. O Valdir Amaral tinha levado Celso Garcia e José Cabral. É o segundo e terceiro locutores. E por aí ia. Então não tinha vaga para eu viajar e participar da equipe na Copa do Mundo do México. Por isso, eu deixei de fazer a minha primeira Copa do Mundo em 70 para fazê-la em 74 na Alemanha. Daí eu ter transmitido até hoje 13 Copas do Mundo. Mas nessa do México, se eu tivesse transmitido, pelo menos, como eu fui em 74, que foi a primeira que eu fui da Alemanha, eu transmiti os Jogos da Alemanha, já que os Jogos do Brasil era Valdir e Cury. Foi daí que começou a dupla, depois desse pulo da Embratel na Copa do Mundo no México.